Olá, muito bom dia para você, graças a Deus, feliz segunda-feira, mais um dia abençoado, poderoso que nós temos para dar o nosso melhor, para começar muito bem o nosso dia, orando, declarando que hoje, essa semana já são os melhores da nossa vida até então e que nós já estamos vivendo o melhor ano das nossas vidas em nome de Jesus, ok? Eu quero ler para você que a nossa palavra de hoje, que está em João 13, do 3 em diante, que diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Olha só. Jesus sempre, em todos os momentos, eles estavam nesse momento uma discussão inútil, os discípulos, né? Como a gente vê em vários momentos, imaturidade da parte deles, que é o que nos dá esperança, né? Porque a gente olha os discípulos de Jesus, a gente tem mais esperança ainda, porque a gente vê cada um era de um jeito e Jesus sabia lidar com aquelas situações. Eles não eram homens perfeitos e eram muitas vezes imaturos, crianças ainda emocionalmente falando, e o Senhor estava lá lutando com eles, como Ele tem paciência com a gente, Ele nos ajuda. Então, nesse momento onde eles estavam lá discutindo coisas que não eram relevantes, o Senhor se levantou, né? E deu uma prova de humildade para eles. Eles não entenderam num primeiro momento. E o Senhor explica: esse é um exemplo para vocês. Eu sou o mestre. Eu tirei a minha capa, peguei a toalha, lavei os pés de vocês e voltei para a ponta da mesa. Voltei para o meu lugar de autoridade. Então Jesus nos mostra exatamente isso. O tempo todo ele estava ensinando. Jesus foi o melhor mestre que já existiu. E ele nos mostra o que nós precisamos ter na nossa vida, uma segurança. Nós precisamos ter identidade. Você sabe que o servo que lavava os pés, quando chegava uma visita em casa, quando chegavam as pessoas, ele era considerado o servo o mais baixinho lá, o último da fila, né? Porque lavar os pés era considerado um trabalho pequeno, né? E Jesus nos mostra isso, que ele foi, serviu, mostrou o exemplo, mas ele não perdeu a identidade dele. Ele continuou sendo: eu sou mestre e senhor de vocês, mas eu também sou servo, porque o maior é o que serve. Então Jesus deu àqueles discípulos uma prova, um exemplo de humildade. Então nós precisamos pegar esse exemplo para nós. Quantas pessoas que não crescem porque não deixam ninguém crescer? Não ajuda o outro, não é generoso, não tenta levantar ninguém. Por quê? Porque a insegurança é tão grande que ele quer que todo mundo fique menor do que ele. E Jesus falou: vocês viram esses sinais, mas vocês farão coisas ainda maiores. Então, veja que o Senhor Jesus, ele nunca quis botar teto em ninguém. Ele queria que todo mundo crescesse perto dele. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos assumir o nosso lugar de cristão, de generosidade, de liderança. Então nós precisamos assumir o papel de identidade, com a identidade de Cristo, de sermos pessoas seguras, de fazer o que nós temos que fazer sem a insegurança de perder alguma coisa. Quando a gente faz o certo, a gente nunca perde. A palavra me ensina isso. Se você fizer o certo, se você for sábio,
o benefício vai ser seu. Se você for generoso, se você for uma pessoa abençoadora, uma pessoa íntegra, você que está ganhando com isso. Porque você está abençoando pessoas. Mas se você for insensato, você vai sofrer as consequências. Se você for tolo, se você for egoísta, se você for uma pessoa pequena ainda, que como Pedro mostrou nessa situação, não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Então, se você não deixar eu lavar os pés, você não tem parte comigo, a gente não tem nada em comum, né? E ele falou, não, então me lava todo. Não, Pedro, não é isso que eu estou falando. É esse sinal, presta atenção no que eu estou falando, entendeu? É isso. Às vezes a gente quer, olha, tudo de extremos, né? Não, então não pode fazer nada, agora então faz tudo. Não, é o exemplo. Generosidade, saiba o seu lugar, mas também quando você volta para a mesa, volta para a ponta da mesa, você volta para o seu lugar de autoridade. Você ajuda um funcionário, você ajuda uma pessoa, mas você, numa conversa, você não vai perder a linha, você não vai desequilibrar. Ah, a pessoa está desequilibrada, a pessoa está agindo de uma forma assim. Você não vai. Você se mantém na posição de autoridade, de equilíbrio, de serenidade, de força, de exemplo. Então, analisar. Será que tem alguma área da sua vida que você não faz com medo de perder a sua autoridade? O Senhor está falando que não perde. Ser humilde, ser generoso não tira nada, só nos acrescenta. Eles respeitaram ainda mais o mestre, porque ele era mestre, era senhor, mas ele deu um exemplo de humildade. O maior é o que serve. O maior rei, Davi, por exemplo, foi o maior rei porque foi o que mais serviu. Então, um rei, ele é o primeiro que serve. Um líder, um grande líder, ele é o que mais serve. Não é o bajulado, o que recebe tudo na mão, o que está lá, né, na boa. Pelo contrário, é o que mais tem pressão. Um líder, não um chefe, né? É o que mais tem pressão, o que mais tem responsabilidades, é o que mais tem aquela responsabilidade que consome ele. Então, não é assim. Jesus nos dá o exemplo de uma vida onde cada um precisa saber o seu lugar e saber que quando a gente busca dar um bom testemunho, como ele nos mostra aqui, a gente não perde nada. Então, quando eu sirvo dentro da minha casa, quando eu ajudo as pessoas, quando eu converso de uma forma correta, quando eu tento levantar as pessoas, eu estou ganhando. Eu estou mostrando a minha grandeza, eu estou mostrando que eu estou cada dia mais parecido com Cristo. Então, analise na sua vida e tome as decisões que são necessárias, ok? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, Pai querido, e mais uma vez nós te agradecemos pela vida, pelas bênçãos, por essa mensagem que vem para nos trazer mais consciência de nós mesmos, Senhor. Então eu te peço, abra as nossas mentes, nos dá a visão para que nós possamos avançar, crescer todos os dias na humildade, na generosidade, na identidade. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Coloca o temor em cada coração para que nós tenhamos aqui as atitudes, a postura certa, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso, em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.